Você se atreve a descobrir o que Nostradamus previu para a rainha Camila? Previsões tão impactantes que poderiam mudar a história da monarquia britânica. Desde um futuro incerto para a coroa, até segredos obscuros que poderiam derrubar tudo o que conhecemos. Mas, será que este é realmente o fim da monarquia como a conhecemos? Fica por aqui, porque o que está por vir vai te surpreender mais do que você imagina. Número 1. A ascensão de Camila como rainha consorte. O destino de Camila tem sido cercado de controvérsia e expectativa desde seus primeiros dias na família real, e sua nomeação como rainha consorte abre um novo capítulo em sua história. Nostradamus, com sua maneira distinta de apresentar eventos futuros por meio de quadras enigmáticas, sugeriu que a monarquia britânica passaria por uma era de profundas mudanças. A ascensão de Camila ao trono ao lado de Carlos III foi nada menos que um turbilhão de opiniões e críticas. E muitos especialistas no legado de Nostradamus apontam que ele teria antecipado a transformação de seu papel na monarquia. Para alguns seguidores das profecias, a menção a uma rainha altamente controversa se alinha precisamente com a figura de Camila, conhecida por um passado complicado com o príncipe Charles e a falecida princesa Diana. Camila, antiga duquesa da Cornualha, deixou de ser uma figura controversa, para se tornar um pilar da monarquia. Essa transição de amante escandalosa à rainha consorte oficial não é apenas uma mudança de status, mas simboliza uma nova era para a família real. As palavras de Nostradamus, carregadas de simbolismo e mistério, parecem indicar um papel desafiador para Camila, que agora enfrenta a tarefa de lidar com o peso das críticas e expectativas do público. A história de amor entre Carlos e Camila tem tons de romance dramático. Desde os dias de especulação e olhares furtivos até a oficialização do relacionamento e do casamento em 2005, ambos conseguiram lidar com a opinião pública e a resistência dentro da própria família. Camila mostrou uma adaptação inesperada à vida real, conquistando um lugar não só no coração de Carlos, mas também na própria estrutura da monarquia. No entanto, a transição para a rainha consorte agora desperta expectativas renovadas e perguntas sobre sua capacidade de desempenhar um papel que tradicionalmente exige um tipo especial de diplomacia e resiliência. Nostradamus, em seu estilo enigmático e fascinante, teria sugerido que essa figura feminina chegaria ao trono sob uma sombra de controvérsia, com tensões internas e desafios externos que testariam sua coragem. Os estudiosos de suas profecias se perguntam se Camila é a encarnação moderna dessa previsão. A realidade é que sua ascensão como rainha consorte coincide com uma fase de reconfiguração para a monarquia britânica, e embora tenha conquistado certo respeito, ainda enfrenta questionamentos sobre sua legitimidade e capacidade de representar os valores da instituição real. A profecia de Nostradamus, segundo alguns intérpretes, não apenas apontava para a ascensão, mas também para os sacrifícios pessoais que essa figura feminina teria que fazer para se manter no trono. Em um contexto onde a percepção pública é crucial, a rainha Camila não só deve demonstrar suas habilidades como consorte, mas também provar que seu amor pelo monarca supera qualquer desafio. A rainha consorte deve agir como um escudo e uma aliada firme para Carlos III, ajudando-o a suportar o peso de uma monarquia em plena adaptação ao século XXI. Número 2. Um momento crítico em 2025. As previsões de Nostradamus para o ano de 2025 geram uma sensação de mistério e expectativa sobre o futuro da rainha Camila e da monarquia britânica como um todo. O profeta do século XVI parece ter deixado pistas sobre um ponto de inflexão para uma figura no trono, um evento que poderia marcar uma mudança radical em sua vida e no equilíbrio de poder dentro da família real. Esse momento crítico, em 2025, está carregado de significados nos textos de Nostradamus, e muitos de seus estudiosos especulam que pode indicar um tempo de desafios e decisões fundamentais para Camila. Alguns intérpretes de seus quartetos sugerem que Nostradamus alude a um ano de grandes tensões na linhagem real,
o que levou alguns a vincular essa previsão diretamente com a rainha Camila, que estaria em uma posição privilegiada, mas também vulnerável, dentro da estrutura monárquica. As palavras de Nostradamus foram interpretadas como um aviso, sugerindo que em 2025 Camila pode enfrentar uma situação que colocará à prova seu caráter e sua capacidade de se adaptar em uma época de mudanças e possíveis crises. Além disso, a história recente da monarquia mostrou como crises pessoais podem rapidamente se tornar questões de interesse público. A família real passou por inúmeros escândalos e períodos de estabilidade, mas essa previsão de Nostradamus parece indicar um desafio particularmente pessoal para Camila. Não se trata apenas de cumprir com as responsabilidades reais, mas de enfrentar uma fase que pode transformar sua vida e sua imagem pública. Essa visão de um momento decisivo não é apenas uma especulação. Os tempos modernos colocaram a monarquia britânica sob constante escrutínio. A era da informação, com suas mídias sociais e imediatismo, aumenta a pressão sobre todos os membros da família real. E no caso de Camila, a profecia sugere que este ano específico será crucial para consolidar ou desestabilizar seu papel dentro da monarquia. A rainha consorte pode se ver no centro de uma tempestade de opiniões e decisões que exigirão que ela seja mais firme e decidida do que nunca. A previsão de Nostradamus, se interpretada no contexto atual, parece preparar o cenário para uma série de eventos que podem mudar a dinâmica do poder. 2025 não é apenas uma data. É um ano que, segundo essa profecia, pode trazer consigo uma redefinição dos papéis tradicionais dentro da monarquia. Para Camila, isso significa que ela terá que enfrentar o desconhecido, que o trono de seu marido pode passar por momentos turbulentos e que seu papel pode ser colocado em dúvida tanto pelos súditos quanto pelos observadores internacionais. Número 3. Problemas de saúde na família real. As previsões de Nostradamus sobre o bem-estar dos monarcas britânicos têm sido alvo de escrutínio e, no caso do rei Carlos III e da rainha Camila, parecem tomar um rumo inquietante. Vidente do século XVI teria deixado entrever que a monarquia enfrentaria tempos difíceis, com desafios não apenas na gestão do poder, mas também na saúde de seus líderes, à medida que Carlos e Camila entram na velhice. Os rumores sobre problemas de saúde estão se tornando cada vez mais insistentes. Nostradamus, em seu estilo enigmático e cheio de simbolismo, fala de um líder enfraquecido, enfrentando declínio, uma previsão que muitos interpretaram como um aviso sobre a saúde física e mental de Charles. O estado de saúde de Carlos III tem sido alvo de especulação, e sua batalha contra um suposto câncer dá peso a essa previsão de Nostradamus. Enquanto enfrenta tratamentos e esforços pelo mundo para manter seu papel na vida pública, sua doença o torna uma figura ainda mais vulnerável. E os analistas das profecias sugerem que essa situação pode ter efeitos desestabilizadores para a monarquia. A imagem de um rei debilitado, sustentado por uma consorte que enfrenta suas próprias dificuldades, apresenta um quadro complexo e desafiador para a instituição. A rainha Camila, por sua vez, também teve que lidar com problemas de saúde próprios, uma situação que, segundo a profecia, pode colocar à prova sua resistência. Os desafios físicos da idade avançada se misturam com as pressões de representar um papel tão importante, e Nostradamus parece alertar sobre um tempo em que ambos serão obrigados a enfrentar suas limitações. A previsão se torna mais sombria quando se considera a possibilidade de que as dificuldades de saúde de Carlos e Camila gerem uma crise de liderança na família real. Se os problemas de saúde de ambos continuarem, podem afetar não só a família real, mas também a percepção pública da monarquia. Não só a sua capacidade de cumprir com suas funções, mas também a percepção pública da monarquia. Nesse sentido, a profecia de Nostradamus sobre a fragilidade de um líder em tempos turbulentos ganha um novo significado, sugerindo que a monarquia não é um país de monarquia. A estabilidade da família real pode estar pendendo de um fio.
Essa ideia gerou preocupação entre os apoiadores da monarquia, que temem que um enfraquecimento de suas figuras mais importantes possa abrir a porta para mudanças significativas na estrutura de poder. Para a rainha Camila, a pressão de ter que lidar com essas circunstâncias a coloca em uma situação delicada e, de acordo com alguns estudiosos das profecias de Nostradamus, essa combinação de desafios pode significar um desastre. Uma época de incerteza para a monarquia. A saúde, então, se torna um símbolo de vulnerabilidade, e o destino de ambos os monarcas pode ser, em última análise, o ponto de inflexão que Nostradamus previu. Número 4. Tensões com o príncipe Harry e Meghan Markle. As previsões de Nostradamus sobre a família real britânica parecem lançar luz sobre um relacionamento turbulento que pode causar ondas de choque expansivas na estrutura monárquica. A tensa relação entre a rainha Camila, o príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. Em suas profecias, Nostradamus se refere a conflitos internos dentro das famílias de poder, uma referência que muitos estudiosos acreditam que pode aludir às dificuldades entre esses membros da realeza, especialmente após a publicação do livro de Harry, Sparry, onde ele apresenta Camila como uma figura divisiva e vilã em sua vida. Em suas memórias, Harry não economiza detalhes ao relatar como as tensões familiares afetaram sua percepção da rainha consorte, aprofundando a distância entre o Sussex e o resto da família real. Há anos, as tensões entre Harry e Camila têm sido um tema de discussão e controvérsia dentro da família real. Para Harry, a relação com Camila é marcada pela dor dos eventos que marcaram sua infância e adolescência, especialmente com a morte de sua mãe. A princesa Diana e o subsequente casamento de seu pai com Camila, uma mulher que, na sua opinião, teve um papel crucial na dissolução da unidade familiar. Esse ressentimento foi exacerbado pela publicação de Sparry, onde Harry não só expressa sua desconfiança em relação a Camila, mas também a aponta como uma das figuras que contribuíram para a fratura interna que parece afetar toda a família real. As tensões entre eles não são simplesmente uma questão pessoal, mas também tiveram um profundo impacto na percepção pública da monarquia. A situação se complica ainda mais com a presença de Meghan Markle, que, assim como Harry, teve seu próprio choque com a família real. No caso dele, o conflito se estende não só a Camila, mas à família real em geral, exacerbado pela sua decisão de se afastar da vida real, o que resultou no famoso meshit. A inclusão de Meghan nessa dinâmica adiciona uma camada de complexidade, já que sua relação com a mídia e sua imagem pública influenciaram a percepção da monarquia. Meghan, que tem sido vista tanto como vítima, quanto como vilã na mídia, reforça a polarização entre os Sussex e o resto da família real. A profecia de Nostradamus menciona a ruptura e a desconfiança dentro de uma família influente, o que para muitos é uma clara referência à fratura representada por Harry e Meghan, que mostraram que as divisões dentro da família real não são apenas um assunto privado, mas têm implicações muito mais amplas para a imagem e a estabilidade da monarquia. Nesse contexto de crescente escrutínio público, a dinâmica entre Camila e os Sussex reflete um desafio constante para a estabilidade e a unidade da monarquia. Na profecia de Nostradamus, as tensões familiares e os conflitos pessoais não apenas afetam as relações entre os membros da realeza, mas também desestabilizam a percepção pública da instituição monárquica. Isso se reflete na crítica constante que a família real recebe da mídia e do público, o que coloca em risco sua popularidade, não só no Reino Unido, mas também em nível internacional. Em um contexto onde a imagem pública da monarquia é crucial para a sua sobrevivência, cada desentendimento ou disputa dentro da família se torna um problema maior. Os confrontos abertos entre Harry, Meghan e Camila não são apenas desentendimentos familiares, mas alimentaram uma narrativa maior que pode colocar em risco a estabilidade da coroa. Nostradamus previu que uma figura feminina forte, como a rainha Camila,
enfrentaria conflitos com os membros mais jovens de uma dinastia. Para alguns, essa figura é indubitavelmente Camila, que, ao assumir o papel de rainha consorte, herdou a responsabilidade de manter a coesão familiar. No entanto, a falta de harmonia e o ressentimento persistente entre ela e os Sussex tornaram essa tarefa ainda mais complexa, criando pressão constante sobre Camila para manter a união, enquanto as divisões dentro da família parecem aumentar. A profecia sugere que as tensões entre Camila e os Sussex podem ser tão profundas que não poderiam ser evitadas, que seu impacto poderia ir além das relações familiares, afetando o futuro da própria monarquia. Para Camila, navegar nessas águas turbulentas é um teste que parece ter sido antecipado pelas palavras de Nostradamus. A tensão com Harry e Meghan não é apenas uma questão familiar, também tem implicações para a instituição da monarquia como um todo. Se essas disputas continuarem, a percepção pública da família real pode se deteriorar ainda mais, resultando em uma diminuição do apoio popular. Essa falta de unidade pode, segundo a profecia, ser um fator decisivo na futura estabilidade da monarquia britânica, colocando em risco sua sobrevivência como uma instituição relevante em uma sociedade moderna que busca cada vez mais transparência e coerência em suas figuras públicas. Número 5. Deterioração da coesão familiar. As profecias de Nostradamus, tão crípticas como sempre, apontam para uma preocupação constante da família real britânica, o deterioro de sua unidade interna. Uma perda de coesão familiar, segundo os estudiosos de seus escritos, poderia ter efeitos devastadores na imagem pública da monarquia. Esse é um tema recorrente nas previsões do profeta e é interpretado como um aviso sobre as divisões que podem surgir dentro da Casa Windsor. No centro dessa fratura, muitos concordam, está a rainha Camila. Seu papel dentro da família real tem sido enigmático, muitas vezes polarizador, e parece que Nostradamus previu que ela seria uma das figuras-chave nos conflitos internos da família. A chegada de Camila à posição de rainha consorte teve um grande impacto na vida de Camila. Um marco na história da monarquia britânica, mas também foi um catalisador para velhas tensões que estavam latentes há anos. Ela não só teve que lidar com seu relacionamento com o príncipe Carlos, mas também trouxe consigo uma série de ressentimentos históricos dentro da família real, especialmente com o príncipe Harry e Meghan Markle. A profecia de Nostradamus parece ter antecipado como as disputas internas poderiam ressurgir e afetar a imagem pública da família. O impacto dessas tensões não recaía apenas sobre a relação de Camila com os Sussex, mas também nos laços com seus próprios filhos e sua relação com o príncipe William e Kate. A rainha consorte se encontra em meio a um ambiente familiar que se mostra cada vez mais dividido, o que representa uma ameaça direta para a estabilidade da instituição. Segundo as interpretações dos quartetos de Nostradamus, essas fraturas e disputas internas não são simples desentendimentos. Prevê-se que se tornem um obstáculo significativo para a monarquia. A unidade familiar, tão essencial para a estabilidade da realeza, ficaria comprometida, criando um ambiente de incerteza que poderia afetar a percepção pública e, por consequência, a legitimidade da própria instituição. Para Camila, tentar acalmar as águas dessa divisão interna tem sido uma tarefa quase impossível. Cada gesto, cada palavra dita em público se amplifica na mídia, e a pressão sobre ela para resolver essas tensões não afeta apenas sua imagem, mas a de toda a família real. A relação com o rei Carlos, marcada pelos desafios de seu passado, só adiciona complexidade a essa situação. Nostradamus previu que a falta de coesão dentro de uma família de poder como a dos Windsor poderia levar a um momento de crise pública. A monarquia britânica sempre foi um símbolo de unidade para o povo do Reino Unido, mas essa imagem de coesão está cada vez mais comprometida. Em um contexto onde a percepção pública é tudo, as divisões internas da família real podem erodir o apoio popular e, eventualmente, questionar sua relevância e sua capacidade de representar a nação. A mídia, sempre de olho,
amplifica esses conflitos, gerando uma pressão constante sobre todos os membros da família. Para Camila, manter a coesão familiar não é apenas um desafio pessoal, mas um que pode definir o futuro da monarquia britânica. Os ressentimentos não resolvidos, as disputas e os conflitos internos poderiam desencadear uma crise tão grave que afetaria não apenas a estabilidade da família real, mas também a confiança que o povo britânico tem na instituição. A profecia de Nostradamus parece indicar que a falta de unidade na família real pode ser um fator decisivo nos próximos anos. Se as tensões continuarem sem resolução, esse deterioro da coesão familiar pode abalar a coroa britânica, como sugerem seus inquietantes versos. Número 6. Possível colapso da monarquia. As previsões de não serem um problema. Nostradamus nunca foi fácil de interpretar, mas alguns de seus versos sugerem uma possibilidade aterradora para as monarquias poderosas, incluindo a britânica. Esse presságio tem sido considerado por muitos estudiosos como um aviso direto para a monarquia. Para a família real do Reino Unido, particularmente durante o reinado de Carlos III e sua consorte, a rainha Camila. Segundo diversos intérpretes das profecias de Nostradamus, espera-se uma mudança dramática no equilíbrio de poder que poderia levar a monarquia britânica à beira de uma crise tão profunda que ameaçaria sua própria existência. Esse cenário não parece ser apenas uma metáfora, mas uma previsão que pode refletir os desafios internos e externos que os Windsor enfrentam atualmente. No contexto da modernidade, os tempos atuais apresentam desafios sem precedentes para a família real britânica. Ao longo dos séculos, a monarquia passou por períodos de questionamento sobre sua relevância e propósito. Mas o que parece estar acontecendo atualmente é mais do que um simples desentendimento sobre o papel simbólico da realeza. A crítica à monarquia aumentou devido às crises internas, às brigas familiares e os problemas de saúde dos monarcas, especialmente no que diz respeito à saúde do rei Carlos III. Além disso, há uma crescente pressão pública para que a monarquia se modernize e se torne mais transparente, em um mundo que demanda cada vez mais acessibilidade e adaptabilidade de suas instituições. A previsão de Nostradamus, que faz referência a uma monarquia que está à beira do colapso, pode estar refletindo precisamente esse dilema. A família Windsor, que por tanto tempo foi sinônimo de estabilidade, agora enfrenta uma encruzilhada crítica. Adaptar-se e evoluir para se encaixar nos valores e expectativas do século XXI. O arriscar-se a perder o apoio de seus súditos, reduzindo seu papel a um simples símbolo sem influência real. A imagem pública da monarquia, que durante décadas foi fundamental para a sua legitimidade, está cada vez mais desafiada, enquanto o povo britânico e a mídia pressionam por mudanças. Para Camila, essa situação é particularmente difícil. Ela não só teve que enfrentar as críticas por sua ascensão à rainha consorte, mas também herdou a responsabilidade de representar os cidadãos. Uma instituição que deve se adaptar rapidamente às expectativas sociais e culturais modernas. Os versos de Nostradamus parecem prever exatamente esse tipo de situação, onde a falta de adaptação poderia levar a monarquia à beira do colapso. Se a família real não se ajustar às demandas da sociedade contemporânea, corre o risco de perder o apoio popular e ver seu poder se transformar em um eco distante do que um dia foi. No entanto, o colapso da monarquia não se refere apenas à instituição política, mas também à sua conexão com o povo. Nostradamus insinua que as divisões internas dentro da família real, alimentadas por conflitos pessoais e lutas pelo poder, poderiam afetar a percepção pública da monarquia. Esse desgaste, somado às crises internas e à falta de unidade, poderia gerar uma desconexão profunda entre os monarcas e os súditos, uma desconexão que, de acordo com as profecias, representaria uma ameaça direta à estabilidade da instituição. O futuro da monarquia britânica, segundo as palavras de Nostradamus, parece cheio de incertezas. Camila,
como figura central no presente e futuro da realeza, pode desempenhar um papel crucial nesse processo. Se as tensões internas e as divisões não forem resolvidas, a monarquia pode se encontrar diante de uma crise sem precedentes. A advertência de Nostradamus é clara. Sem uma mudança profunda em sua estrutura e na forma de governar, a monarquia pode enfrentar um colapso em um mundo cada vez mais cético em relação às velhas tradições. Assim, a família real britânica se encontra em um momento decisivo onde a estabilidade da coroa pode depender de sua capacidade de se reinventar ou enfrentar seu ocaso. Número 7. Desafios na imagem pública da Camila. A imagem pública da rainha Camila tem sido um tema de controvérsia e escrutínio desde que entrou no olho do furacão, primeiro como amante do príncipe Carlos e depois como sua esposa. Segundo as interpretações dos quartetos de Nostradamus, menciona-se uma figura feminina em uma posição de poder cuja reputação enfrentaria sérios desafios e estaria constantemente em risco de ser corroída pela opinião pública. Analistas dessas previsões veem essas palavras como uma clara referência a Camila, que, apesar de ter assumido o papel de rainha consorte, continua sendo alvo de críticas e avaliações constantes da sociedade e da mídia. Desde a juventude, a vida da Camila tem estado envolta em rumores, controvérsias e mal-entendidos, o que afetou significativamente sua imagem. O relacionamento dela com Carlos, que se desenvolveu enquanto ele ainda era casado com a querida princesa Diana, se tornou um escândalo que deixou marcas profundas na percepção pública. Nostradamus teria previsto que essa figura enfrentaria desafios para se reconciliar com o público, e os especialistas na vida da realeza acreditam que Camila ainda lida com esses obstáculos, apesar de seus esforços para conquistar o apoio do povo britânico. Os tempos atuais apresentam uma realidade em que a imagem pública se torna uma das facetas mais cruciais de um líder, especialmente dentro da família real britânica. A monarquia depende em grande parte do respeito e do apoio popular, e para Camila essa tarefa tem sido complicada devido ao seu histórico e às fortes opiniões das pessoas sobre seu papel na vida do Carlos. A previsão de Nostradamus que fala de uma figura feminina com uma reputação vulnerável parece capturar perfeitamente os esforços da Camila para superar seu passado e se estabelecer como uma rainha consorte digna e respeitada. No entanto, cada passo em falso, cada barulho, rumor e cada nova crítica enfraquecem a imagem que ela tenta projetar. A era digital, com redes sociais e uma exposição sem precedentes, agravou esse desafio, fazendo com que a rainha consorte esteja sempre sob os holofotes. O constante escrutínio parece confirmar o aviso de Nostradamus sobre os riscos que essa figura enfrenta ao tentar consolidar seu lugar na história. Para Camila, a batalha por uma imagem pública respeitável é uma luta diária. Seu papel, embora poderoso, não é imune à percepção pública e cada movimento se torna um assunto de debate. A profecia de Nostradamus nos lembra que a liderança também depende da aceitação e do apoio daqueles que estão observando. Camila não só deve navegar pelos desafios internos da família real, mas também deve enfrentar o julgamento constante do mundo exterior. Número 8. Ameaça de uma transição para a República. As palavras de Nostradamus também parecem indicar uma possibilidade inquietante para o futuro da monarquia britânica. A ameaça de uma transição para a República. Em alguns de seus quartetos, o profeta faz alusão a uma mudança drástica na estrutura de poder e uma perda de autoridade em um reino de grande antiguidade. Interpretações que alguns especialistas associam diretamente à família Windsor e seu reinado no Reino Unido. A ideia de uma transição para a República é uma preocupação crescente, especialmente em uma era em que os valores tradicionais da monarquia são questionados e os movimentos republicanos ganham força em diversas partes do mundo. O príncipe Guilherme, filho mais velho do rei Carlos e primeiro herdeiro ao trono, é mencionado por alguns intérpretes como uma figura que poderia liderar essa mudança.
Embora seu compromisso com a monarquia pareça firme, a crescente pressão pública e as demandas por uma monarquia mais moderna e acessível colocaram em dúvida a continuidade da instituição em sua forma atual. Nostradamus sugere, de maneira ambígua, que um líder jovem poderia estar disposto a aceitar uma transformação no sistema de governo, o que levou alguns a especular que Guilherme, se algum dia chegar à coroa, poderia avaliar seriamente uma transição para um sistema republicano. Para a rainha Camila, essa ameaça representa não só uma possível perda de sua posição e influência, mas também uma mudança que colocaria fim à história milenar da monarquia britânica. Seu papel como rainha consorte. A sorte seria um dos últimos na linha de um sistema que sobreviveu por séculos, e segundo as interpretações de Nostradamus, o fim dessa era pode estar mais perto do que muitos imaginam. A profecia fala de uma época de rupturas e adaptações, uma fase em que as antigas estruturas seriam substituídas por outras mais democráticas e representativas dos valores modernos. A ameaça de uma república é algo que a monarquia tenta evitar há décadas, e com razão, mantendo sua popularidade e papel cerimonial na vida britânica. No entanto, o contexto atual é diferente, e o tempo pode estar jogando contra os Windsor. Nos últimos tempos, a Commonwealth, uma aliança de países que reconhece a monarquia britânica como seu símbolo, também tem mostrado indícios de inclinação para um modelo republicano, o que enfraqueceria ainda mais a influência da família real no cenário internacional. Para os seguidores de Nostradamus, suas profecias ressoam nesse ambiente de incerteza e mudança, onde uma figura tão influente como Camila poderia ver seu papel se desvanecer junto com a própria monarquia. A chegada de uma república seria a última, um golpe em uma instituição que tem sido fundamental na identidade britânica. A advertência de Nostradamus sobre uma mudança de era poderia significar o fim da família real como a conhecemos, substituída por uma estrutura que responda às novas demandas de uma sociedade cada vez mais crítica em relação aos privilégios e à herança aristocrática.